ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. A nossa conversa hoje é com o músico, cantor e compositor Cláudio Oliveira Cunha da Silva, de Piraí, Rio de Janeiro, vive atualmente aqui em Braga e representa a música brasileira através do seu projeto Especial MPB. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Olá, Alexandra, um grande prazer estar aqui, uma felicidade enorme. Estamos aqui para prosear, né? Exatamente, com certeza, muita alegria, né? Falou em música, falou em alegria. O músico ele tem essa função que é de uma responsabilidade grande, mas tem que ser levado com leveza, né? Exatamente. Porque nós somos um veículo, às vezes, de muitos sentimentos. A música desperta vários sentimentos. Com certeza. Ligados à nostalgia, né? E de quando éramos crianças, temos referências musicais de tudo. Então ela nos leva a lugares, né? Tem um músico brasileiro que chama André Neiva, que ele é diretor musical do Jorge Vercillo. E ele fala, são duas coisas que trazem a lembrança, é a música e o perfume, o cheiro, né? E é verdade. E tem uma memória afetiva com as coisas, né? Exatamente. Então a música tem esse poder e nós estamos aí para espalhar ela pelo mundo, né? Que bom, e que bom, né? Para nós que ouvimos e usufruímos. É uma grande Bom, para a gente começar, Cláudio, para a gente situar aqui, eu sempre pergunto, há quanto tempo que você vive aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Na verdade, gente, eu lembro do Cláudio criança, né? Eu te conheci criança mesmo. Mas conta um pouquinho dessa história. Então, minha história com Braga, ela tem, assim, várias fases, né? Porque eu sou natural de Piraí, né, Rio de Janeiro, e meu pai foi o primeiro a chegar aqui. Para quem não conhece, meu pai é o Cláudio Cacau. Quem não conhece o Cacau? Pronto. E meu pai, quando veio, eu fiquei, porque eu fui criado com meus avós, né? E fiquei com a minha família, mas ele sempre ia e sempre falava as coisas de Braga, porque Braga é uma cidade muito especial quando se trata de música, de cultura em geral, história, né? Braga, andar por Braga é revisitar a história toda. Exatamente, né? A história viva, né? História viva. E é uma grande honra, uma fonte de inspiração muito grande estar em Braga, né? Para quem é músico, é sensacional, né? E Braga é a cidade do cavaquinho, da viola, então eu tenho uma ligação forte com Braga, principalmente por isso. E mais morando, de fato, eu estou aqui há 3 anos. Uhum. Então, eu estou sempre aqui em Braga, com a música desde 2022, nós estamos com a música. Mas Braga, assim, é um lugar que me deixa extremamente inspirado o tempo todo. Perfeito. Então eu tô achando que eu tô te confundindo com seu irmão. Pode ser com meu irmão. Eu conheci, foi seu irmão. Sim. Que sensacional. Gente, que delícia. É. Mas então me conta. Então você chegou, tem 3 anos, já chegou aqui tão rapaz. Já cheguei, criança. Já. Como é que foi essa adaptação? Pra Porque mim uma foi coisa muito... é ter essa visão de fora, ver a família vivendo aqui, parece que está tudo lindo, maravilhoso. Sim. Quando a gente chega é que realmente a gente percebe a vida real. Como é que tem sido? Então, eu já sabia muitas coisas, desde de coisas mais básicas até mesmo coisas que todos dizem, né, sobre Braga. Mas não me surpreendi tanto porque eles estavam sempre conversando todo dia. Todo dia ligava, pai, como é que tá Braga? Hoje em dia Porque antes de vir, já estava 1 ano já me preparando para vir. Então já estava sabendo, já fazia pesquisando. parte, né? Já conhecia você antes de estar aqui. Exato. Entendeu? Exato. Já havia muita coisa, tipo assim, coisas sobre Braga, viver em Braga, você já aparece logo Alexandra Gomide, né? Então, eu já sabia, já conhecia, né? Já. E pronto. E sem dúvida nenhuma, quando chega aqui com a família, já está lá. É diferente, a experiência é outra. A experiência é outra, sem outra. dúvida nenhuma. Bom, então vamos entrar na música. Me conta uma coisa. Filho do Cacau, Cacauzinho né, gente? Mas diga lá, como é que a música entrou na sua vida? Foi influência do seu pai? Total. Não só dele, mas dele principalmente. Minha família é muito engraçada. Minha família é muito musical. Mas só foi assim, de consumir música sempre foi. Mas de ter pessoas atuantes no meio da música foi do meu pai em diante. É mesmo? Mas depois que ele abriu as portas Acabou, também. agora só nasce músico. Sim, e minha mãe também tem um contato com a música assim, muito, muito forte. Entendeu? E meu pai, enquanto educador musical, eu sempre tive na roda de amigos, porque lá na casa antiga lá do Brasil, né? Quem ainda está lá, mas pronto. Quando eu era criança, eu e meu irmão, vários músicos da região iam visitar a casa do meu pai para estar junto.
fazer ali um convívio musical. E às vezes acontecia muito ser no período de carnaval, ficavam os 4 dias, aí a gente denominou esses 4 dias de música intensamente, era um retiro espiritual musical. Que delícia! Que ali a gente desprendia de tudo e ficava ali só em função da música. E isso eu com 4, 5 anos no meio dos músicos profissionais. Hoje tem amigo nosso que toca com a Vanessa da Mata, tem vários amigos que tocam no meio musical brasileiro. Profissional. Tem um que vem sempre a Portugal, que toca também é saxofonista do Xamã. Então, tipo assim, eu cresci no meio de vários músicos desde pequeno, consumindo música, me alimentando de música o tempo todo. Eu tenho uma frase que eu falo, se tirar a música de mim não sobra nada. Gente, que delícia. Essa frase todo mundo que ouve fala assim, nossa, é forte, mas eu falo ela assim, que é verdade, né? É a sua vida, né? Cara, a música pra mim, a música, eu digo para as pessoas, é a forma de você botar para fora sua visão de mundo. A música é libertadora. É a sua linguagem. Exato, né? ela é a sua ferramenta de expressão mais poderosa. Exatamente. E me conta uma coisa, se você pudesse definir o seu estilo musical. Meu estilo musical? O que você colocaria? Então, quando nós estávamos conversando há pouco, né? A pauta é música brasileira, tem muita coisa. A música brasileira ela é vasta. É um mundo, é um universo. Eu diria que eu sou um músico brasileiro, porque eu estou o tempo todo Você transita passeando. em todos. Porque eu sou muito... Piraí, né? Minha cidade é interior do Rio, mas já muito mais próximo de Minas ali. Então tem muita influência. De Minas, que é aquela música mais do sul de Minas, dali de São Lourenço, Santa Rita, que é próximo. Exato. Então, Verdadeiras poesias, na verdade. Exato. Aquela poesia por trás pura. dos montes, aquelas poesias que são maravilhosas. E eu, por Piraí, Volta Redonda e região ali, tem muita influência mineira, porque depois da Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, os operários, né, os metalúrgicos, né, da CSN, foram os mineiros. Os primeiros que chegaram para trabalhar lá foram os mineiros. Então, Volta Redonda, Piraí, Barra Mansa... Acabou tendo muita influência. Muita influência. A minha família mesmo, que vem do meio mais rural, assim, tem muita influência mineira, né? Do agronegócio e tal. Sim. Então, eu consumi muito música mineira. Eu sou, culturalmente, até no meu modo de falar, tenho muito mais influência mineira do que do Rio em si. Olha só. As pessoas não acreditam que eu sou do Rio. Falam, você nasceu no Rio, mas você fala mineiro. Você fala mineirês, por que você é do Rio? Mas tem isso. Eu consumi muito essa música, esse cancioneiro rancheiro, mas do interior de Minas, porque eu toco também viola caipira, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre achei muito legal, mas quando eu tive contato, que tem mais ou menos uns 6 anos, que eu peguei a viola e fui estudar instrumento. Cara, mudou minha vida. Para tudo o resto. Para cantar, para ouvir, para pensar, porque aquelas poesias, né? Se tratando de Almir Sater, Renato Teixeira. Assim, é uma coisa tão profunda, mas é uma coisa... É profundo, mas não é feito assim... É muito pensado assim, a nível de, tipo assim, proposital. Aquilo é uma coisa muito, 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 muito natural. Mas olha só, mas no seu, lá no íntimo, assim, se eu pudesse falar, olha, você tem uma música favorita? Cara, tenho várias, mas eu tenho algumas músicas que são do mesmo compositor, que traduz um pouco o que eu penso, que é o Djavan, que é o meu número 1. Assim, Nós podemos ouvir um pouquinho? Lógico. O que você recomenda pra gente aí? Vamos lá, vamos ver o que o Tem as conhecidas, mas eu e meu pai, né? Eu peguei isso também do meu pai. O Djavan, todo mundo tem as favoritas e a gente, nós, no caso, nós amamos o lado B do Djavan. Que não são as populares. Que não são as tão populares, às vezes as que nem foram gravadas por ele, mas nós amamos, né? Mas eu posso tocar, por exemplo, que é conhecida, né? Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção.
meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor, e o que é sofrer para mim, que estou jurado pra morrer de amor. Meu Deus Então do isso é uma céu. poesia, né? Uma coisa poesia. muito linda. Isso não tem como não emocionar. E é com muito isso. natural, né? Soa simples porque é uma coisa dita do coração, né? Exatamente. Então É isso muito que profundo, cativa, né? é profundo, mas isso que cativa, porque não são palavras por palavras, né? Exato. Gente, e assim, eu sinto uma alegria, uma realização tão grande em ver um jovem, né? Porque hoje a gente vai até falar um pouquinho disso. A influência musical hoje está para todo lado, onde a letra muitas vezes não diz tanto, né? não diz tanto. Isso Né? é verdade. A gente costuma dizer, pelo menos lá em Minas, a música chicletinho. Chiclete. Não sei se Esse é um termo muito aquela usado. música que gruda, mas depois passa. Exato. Essas aí são músicas eternas. É atemporal, né? Exatamente. Isso foi gravado, faltava o quê? 30 anos para eu nascer. Olha só. Ou até. É impressionante. Então, mas é uma música que vai ficar por gerações, né? Exato. E a música em si, eu não tenho nada contra, porque hoje a música também é entretenimento. Nós temos que. Exatamente. Não adianta ser aquele olhar apaixonado do músico, mas temos que entender enquanto mercado também. Exatamente. Mas a música ela não pode ser efêmera. Eu penso assim. A música ela traz muitas lembranças. As pessoas, ela tem uma relação afetiva com o ser humano. Exatamente. Cada fase da nossa vida, se a gente observar, a gente remete a uma música. Ou, por exemplo, tocou uma música, você vai lembrar onde você está. Muitas vezes você lembra onde você estava, com quem você estava, o sentimento que você estava naquele momento. É uma coisa sensacional. A música, ela traça esses marcos, né, na nossa história. Exato. Isso É lindo, isso é bem presente lindo. mesmo. É lindo. Eu, infelizmente, não toco, não canto, não faço nada, mas eu amo música. É impressionante o tanto que a música tem influência na minha vida, mas disso, como espectadora. Infelizmente. Mas isso, assim, eu acho interessante, porque a música, ela é democrática. Exato. Você não necessariamente precisa ser praticante Exato. para ser amante da música e estar envolvido ali no meio musical. Exatamente. Eu sempre te vejo nos meios musicais. Eu amo. E isso diz muito. Às vezes você ama muito mais a música do que pessoas que estão ali fazendo por fazer. Exatamente. É interessante, porque isso é coisa de mineiro, né? Mineiro pegou uma viola e uma roda de amigos, não esquece. Aquilo ali a gente hospitaleiro, né? A gente vira a madrugada. Então eu sempre tive muito isso. Eu tinha um amigo que tocava e ele falava justamente isso. Alexandre, tocar viola sem você do meu lado não é a mesma coisa. Exato. Porque eu sou desafinado, sou tudo, mas eu gosto, então eu canto, eu envolvo. Exato. Então isso é muito forte. Isso é muito interessante, porque o músico ele tem que ter essa sensibilidade. Exato. Porque a música não é só para ele. Isso é muito importante, ouvir isso com uma visão, uma perspectiva diferente da minha. Porque eu sou sempre, a minha perspectiva desde quando eu nasci é do que, desde que está começando, pura, né? mas do que está Limpa, tocando, porque eu comecei a tocar antes de começar a falar, né? Porque então, e essa visão isso é importante que ele diz, a música, se eu estiver tocando, não tiver você para apreciar, não tiver pessoas envolvidas com isso, qual é o propósito? Exatamente. Agora me fala, nessa transição Brasil-Portugal, chega aqui em Portugal, nas próprias rádios, são músicas muito diferentes das que a gente ouve lá no Brasil, tem um outro estilo musical, embora tenhamos aqui em Portugal, não tão divulgado e não tão conhecido para a comunidade brasileira, mas Portugal tem o rock, tem todos tem várias esses... coisas, né? Que a gente, na verdade, a gente pensa em Portugal, pensa em fado, e a gente sabe que é muito mais rico do que isso. Você tem alguma influência, tem alguma coisa, como é que você lidou com esses estilos musicais, especificamente aqui de Portugal? Teve algum ajuste, alguma aproximação? Teve muita coisa que eu já conhecia e aqui eu fui ver com mais profundidade. Porque lá na nossa casa a gente consumia muita música portuguesa, mas uma música portuguesa que não é tão consumida aqui até. Olha só. Que é a música instrumental portuguesa, que é do Antônio Pinho Vargas. Eu lembro de fazer viagens para a casa do meu avô, assim, para cima da serra. E a gente ia 3 horas de viagem ouvindo música portuguesa. E é muito legal, porque a música tem isso. A música portuguesa ela tem tudo a ver, a que eu escutava,
com a paisagem, com o clima. Parece que... E eu conheci Portugal, assim, no Pela imaginário. música. Cara, igual Olha. Minas Gerais também tem muito isso, o Rio. Você Tem. ouve, você olha a praia, você... Cara, tem a ver mesmo. Em Minas Gerais, aquela música do Clube da Esquina, que eu adoro, Toninho Horta, Milton Nascimento, Beto Isso é minha Guedes. família. Isso é pra mim, Flávio Venturini. Então, você passa ali em Minas, aquelas regiões, cara, tem tudo a ver. Então, a música, eles souberam, grandes compositores e letristas, né? Dei um exemplo do Clube da Esquina, que ele tem uma seleção de craques, né? Exato. Só de um estado. Que você vai ver aquilo, cara, tem muito a ver. E aquilo é do meio deles, né? E aqui em Portugal é a mesma coisa. Você ouve a obra do Pinho Vargas, ou algumas coisas mais antigas, você vai ouvir até mesmo do fado, da música tradicional, tem tudo a ver com o que você vai ver. Você sobe ali no Bom Jesus e olha Braga de cima, você vai às vezes para uns A lugares... música tá ali, né? Cara, totalmente. É uma coisa maravilhosa, assim. Isso que é muito é rico, né? Muito rico. Culturalmente é indiscutível a riqueza que tem esse país. Exato. Tem muito a agregar. Ainda bem. E me diga, como é que você tem visto a música brasileira atualmente? A música brasileira, hoje em dia, eu acho muito interessante essas ferramentas como o Spotify, que antigamente, ali pelos anos 80, era tudo monopolizado, assim, as gravadoras descobrem um artista e tal, e investe nele. Eles determinavam quem iria estourar. Exato. Hoje não tem esse É controle. muito mais democrático, né? Eu tenho obra no Spotify, mais pessoas aqui de Braga, amigos têm. Isso é muito legal, porque hoje você consegue proporcionar uma pessoa do outro lado do mundo te conhecer, mesmo você não tendo 1000 seguidores. Exatamente. E isso é muito legal. E o que eu acho interessante, hoje nós vemos pessoas totalmente abertas a essa experiência de criação, adaptados para o que nós vemos hoje. Porque a tecnologia, tem muita gente que, assim, tem resistência, mas nós não podemos frear a tecnologia. Exato. E tem que adaptar. A música, o que eu posso fazer? Aliar a tecnologia à minha arte? Mesmo porque fica de fora. Se você não Exato. entrar nessa, você fica de fora. Vai ficar fazendo na sua casa para você. E tá tudo Exato. certo, eu acho super válido. Seu propósito é esse, eu acho bonito. Exatamente. Entendeu? É honesto, é seu. Mas assim... É autêntico. Exato. Só que para se adequar ao mercado musical que hoje em dia se impõe, as pessoas têm que estar abertas a essas experiências, as que não tiveram contato ainda. Mas a música, hoje o cenário é muito rico, né? Porque hoje o nosso acesso à informação Temos de tudo, de né? tudo muito rápido, né? Antigamente, para você descobrir um cantor, deixa eu pegar um LP, um cassete para escutar em casa, entendeu? Exatamente. Hoje em dia, não, você abre ali o YouTube, o Spotify está na sua mão. Então, hoje em dia, temos cada vez mais o próprio YouTube, criação né? em massa. Para quem não usa o Spotify, o próprio YouTube, você acessa muita coisa também. Muitos artistas hoje despontando no YouTube, Sim, por exemplo. o YouTube é um veículo assim, porque tudo que tem no Spotify tem no YouTube, né? Por norma. Então, hoje em dia, o acesso à informação e que não falta é ideia, né? Pois é. Tem tanta vertente diferente de tudo, né? Exato. E que bom, né? Que bom. Que Isso bom só ter tem a essa agregar. riqueza toda. Só tem a agregar. Agora, Cláudio, me conta, e a sua vida hoje aqui em Braga? Tá vivendo de música? Como é que tá a sua vida de músico aqui? Minha vida de músico está num momento muito especial, né? Porque nós estamos com esse projeto especial MPB. Nós fizemos poucas apresentações, ao todo foram 3, mas, assim, foi um projeto que a gente já tinha um desejo, mas estava ali guardado. Vamos esperar o time, vamos amadurecer a ideia, porque eu também sou assim, eu se for deixar por mim, eu vou sempre melhorando aqui, melhorando ali, melhorando aqui. Nunca vai estar bom, né? Exato. Então, eu primeiro faço e vou ajustando. Porque senão eu vou acabando eu por mim mesmo me segurando. E esse projeto, agora que é o principal agora, eu faço em parceria com meu amigo Iverson Encarnação. Queria até deixar um abraço para ele, Iverson. Porque eu avisei ele que eu viria aqui de falaria sobre o projeto e ele ficou muito feliz. E é uma coisa que a gente faz assim muito para entregar ao público o que a música nos dá. E isso é muito sério, né? Porque eu já... E aí MPB, não é isso? MPB, mas tem vários estilos musicais, porque MPB,
a gente fica, às vezes, no imaginário que é aquilo, né? Caetano, Gil, e não sai muito dali. Mas MPB em si é a música que é popular no nosso país. Exato. Músicas que marcaram eras, né? E ali eu toquei, você teve a oportunidade de assistir, eu toquei de tudo um pouco, né? Comecei desde o samba, mas esse projeto ele consiste principalmente em dividir com o público as coisas que impactaram aqui primeiro. Então, as nossas influências estão todas ali. Tudo que está ali é fruto do que influenciou a gente, que nos formou como músico Claro. E esse é o projeto especial MPB, é para retratar muito isso. E é interessante, aliás, eu fiz questão de ir lá assistir uma apresentação de vocês, porque quando eu vi MPB, eu falei, olha, que rico, porque é muito comum associar, vai ter uma apresentação de músicos brasileiros, geralmente tem um samba envolvido ali. Falou Brasil, falou samba. Como eu sou de Minas, o samba não é a minha maior referência. Exato. Né? Então, o que acontece? Eu enxergo, então às vezes eu sinto muita falta de outros estilos musicais. Quando eu vi o anúncio de MPB, eu falei, opa, eu vou ter que ver o que está acontecendo ali. E fiquei apaixonada. Né? Mas você percebe isso, tocando aqui, essa influência, você percebe algum estilo musical brasileiro que, ao tocar, vocês se sentem mais abertos aqui em Portugal? Mais abertos. É mais desejado, assim, o que eles mais pedem? É o público samba. Aqui gosta? Cara, tem muita coisa. Isso é que é interessante. Que às vezes a gente surpreende, Pelos né? meios que a gente transita, isso também vai mudando. Porque, por exemplo, se for para uns portugueses mais novos, tem a música mais pop mesmo, que chega aqui hoje, a geração mais ali dos anos 2000 em diante, já consumiu um tipo de entretenimento brasileiro que os antigos não consumiam. Então, se você for ver para as pessoas a faixa dos 40 e tal, eles vão conhecer Caetano Veloso, vão conhecer bastante Chico Buarque. Chico Buarque, que é muito cultuado não só pela música, mas pela literatura. Sim. Então, eles conhecem, matéria de universidade e tudo, né? As coisas do Chico. Então, isso eu também vou me adaptando conforme o meio que eu tô. Ou seja, então a música brasileira, em geral, é bem aceita. E sim, e a música brasileira tem isso, ela não é limitada a um nicho. Que a música brasileira atende, mas a música brasileira que mais nos impacta, e impacta o mundo, né? Que é a música que tem naturalmente a influência africana. Que o samba é a música que tem influência africana demais. O reggae tem influência africana demais. Exato. Se for contar assim, maracatu tem muita influência africana. Frevo tem influência africana. Então, tipo assim, a influência africana, para mim, no meu ponto de vista, é que dá o ritmo, né? Porque uma música ela pode ter uma melodia linda, uma harmonia linda. Exato. Mas se ela não tiver um ritmo bom, ninguém vai dançar. Não pega, né? Ela não precisa nem ter letra, mas se ela tiver um bom ritmo, é a alma da música para mim, que a música nasce nos tambores, né? Ela começa nos tambores. Então, a influência africana, principalmente naquele show nosso, é muito forte. Música baiana é África pura. Música do Rio é África pura. Exato. Entendeu? Música nordestina tem muito da África ali, nos ritmos, né? Então, isso, não só em Portugal, mas no mundo todo, cativa muito o público. Isso eu pude perceber. Que a música que tem o ritmo mais contagiante é que cativa o povo. Então, por exemplo, para os músicos que estão nos assistindo ainda lá do Brasil, independente do ritmo, independente do estilo musical, tem público para isso aqui. Tem público para isso. É realmente identificar onde é que está esse público. Exato. O trabalhar perfil em cima disso. Trabalhar em cima disso. Agora, voltando um pouquinho e falando um pouco mais do seu novo projeto. Vocês lançaram ele recentemente? Foi recentemente, o primeiro concerto tem 2 meses, né? Sim. E como é que tá acontecendo? Nossa, tá muito bonito. A aceitação tá legal? Cara, eu nunca tive... Isso foi a primeira vez, eu fiquei espantado. A aceitação do público em geral. Porque é uma coisa assim, MPB... Isso me chamou a atenção. E eu nunca tinha visto isso em Braga, assim, uma cena específica de MPB. Exato. E as pessoas fazem parte. Isso que me deixou mais feliz. Porque as pessoas que estão lá, você vê o público envolvido
E você tá ali... É porque a MPB conta histórias, é poesia pura. Então, o que que acontece? Eu imagino, eu fiquei aquele dia que eu fui te assistir, eu fiquei observando justamente isso. Falei, olha, quantas memórias não estão sendo estimuladas aqui nesse ambiente. E é isso. É isso. A música, é aquilo que a gente falou no início. A música tem esse poder e a poesia que a MPB traz reforça mais ainda isso. Sim, e o público participando, para mim, é o mais incrível de tudo. Eu imagino. Porque essas músicas, eu toco, por exemplo, com ele, desde quando eu cheguei aqui. Mas tocava pra gente mesmo, porque a gente ama aquilo. Uhum. E isso, a verdade, a música... Ainda não tinha levado isso para público. Exato. Olha não só. tipo assim, nesse formato assim, assumidamente, né? Isso aqui é o nosso... Somos isso. Somos isso. Especial MPB é isso aqui. Ou seja, olha, é igual a gente fala, independente da área, é preciso um prazo de maturação. Na música, a gente está vendo isso aqui agora. A música, você cresce, você começa a aprender. Você morre, você não aprendeu tudo. A música é assim. Exato. Como tudo na vida, a vida é um eterno processo de aprendizado. Estamos aqui para isso. Cada dia que passa, você vê que quando você achava que sabia, você não sabia nada. Nada, né? E vai passar um tempo, você vai ver, também não sabia nada. E isso aqui é cativante. O músico, ele tem... Isso eu vou deixar um recado para você, músico. Que o segredo, que às vezes a música, né, a arte, no modo geral, nós estamos em busca de reconhecimento, de chegar na conclusão do processo, e sendo que o processo, a arte está no processo em si. A riqueza está ali no processo. Está no processo em si. Então você tem que aprender a curtir o processo. Exato. Porque às vezes gera muita frustração, né? Porque se eu não ganhar um Grammy, eu não sou um bom músico. Uhum. E as pessoas sofrem com isso. Só que para mim vale muito mais do que um Grammy ver você tá tocando, ver a galera envolvido. Tá ali. O sucesso está ali. Sucesso é subjetivo, né? O que é sucesso? Exatamente. Mas para mim o sucesso é isso, você vê. O meu objetivo quando eu saio de casa é tocar as pessoas contando a história da minha vida, né? Porque a MPB, o especial MPB, nós temos isso. Como o Norte Central é trazer a nossa cultura e disseminar ela por aqui. Claro. Entendeu? A música é bagagem. A gente fala sobre bagagem. Nós damos aula de música, tanto eu quanto ele. Então, eu falo isso para os alunos na primeira aula. Aula experimental eu falo. A música, ela é uma bagagem. Você traz contigo um acervo enorme de coisas que você teve acesso que às vezes eu nunca nem ouvi. Eu, enquanto professor, não posso imprimir o que eu tenho de informação. Claro. Eu tenho que trabalhar em cima daquilo que é seu. Entendeu? Cada pessoa traz contigo eu ouvia isso quando era criança. Minha avó ouvia isso no rádio, eu tenho muito isso. É a sua história, a sua identidade, né? É a sua identidade. Exato. Isso te talha enquanto ser humano. Exato. Cláudio, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos assiste. Eu queria deixar uma mensagem para os músicos e para as pessoas que apreciam música, né? Que não deixe isso acabar, confie no seu processo, faça isso de coração, que o retorno ele vai vir naturalmente, entendeu? Entrega. Para estar pronto para receber, nós temos que entregar também. Exatamente. Entendeu? Entrega. A música é sobre isso, é entregar, é ser feliz, é transmitir felicidade, né? A música é muito sobre isso. Perfeito. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, eu que agradeço. Que delícia de conversa, que delícia de prosa. Que prosa maravilhosa. Obrigada. Este é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa de entrevistas exibido quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.